A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero verdadeiramente que você esteja em paz, né? Em paz com Deus, em paz com a sua família e que esteja tudo bem de fato com você. Nós estamos numa guerra espiritual, sim, sobre essa nação brasileira. E por que eu afirmo isso? Diante do cenário que estamos vivendo, diante do cenário que Deus está permitindo a gente viver. Durante vários anos, né, ao longo da história política do Brasil, tivemos várias oportunidades de defender nossos próprios interesses, termos as nossas próprias opiniões, né, e lutarmos pelos nossos ideais. Só que agora é diferente. A luta é só por um único interesse: os valores, os princípios estabelecidos por Deus. E porque quando lemos a Bíblia, podemos observar que nada mudou no mundo espiritual desde a existência humana. Deus não mudou, os seus princípios continuam o mesmo. E a sua vontade para o ser humano também continua a mesma. E a vontade de Deus para a nossa vida sabemos que é boa, perfeita e agradável. Já em relação ao ser humano, a falta de conhecimento pode até destruir. Não só ele, mas destruir toda uma nação. Isso está escrito lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Conhecimento de Deus e dos seus propósitos para cada um de nossa vida, né? Para cada uma das vidas, né? De cada um de nós. Então, milhares e milhares de anos, o ser humano evoluiu sim, acreditando, na maioria das vezes, nas suas próprias forças, na sua própria inteligência, sem levar em consideração que desde Adão ele tem um inimigo invisível, que sempre influenciou e continua influenciando até nos dias de hoje e chega até o ponto de habitar no corpo humano. Então, é algo muito sério. Então, nós temos um inimigo invisível no mundo espiritual. E esse inimigo agora, nos dias presentes, ele está mais ativo do que nunca. Porque sabemos que também estamos numa luta espiritual, porque a volta de Jesus também pode ser, o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Então, nós estamos caminhando sim para o fim, né? Nós temos que crer nisso, que Jesus está voltando. Então, por conta desse cenário espiritual, por conta de tudo isso, que de acordo com a Bíblia, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai procurar entender, a gente vai conseguir entender tudo, todo o cenário que está acontecendo no mundo atual. Então, tudo está lá escrito, tudo está lá. Então, essa eleição de agora é espiritual, a guerra aqui no Brasil é espiritual, porque nós estamos defendendo o interesse, nós temos que defender o interesse, o nosso interesse, o interesse de Deus, que é de termos a liberdade de podermos pregar esse evangelho aqui nessa nação. Essa liberdade que pode ocasionar de a gente ser tirada, que pode nos tirar essa liberdade, igual fizeram com alguns dos nossos vizinhos, países vizinhos e espalhados ali pelo mundo afora, países que hoje já não tem mais essa liberdade. Então, e no Brasil ainda se tem essa liberdade, então nós temos, na certeza de estarmos, de termos essa liberdade e na incerteza de que a gente não pode ter, então eu prefiro ficar com a certeza do que de termos essa liberdade no atual momento. Só que essa existência do inimigo, né, que chamamos de Satanás, né, chamado Satanás, ele sempre atuou e atua de forma direta ou indireta na vida das pessoas, né, com o único objetivo: afastar as pessoas de Deus. No tempo de Noé, né, uma humanidade inteira foi destruída por conta das suas prostituições, abominações diante de Deus. E a partir do pós-dilúvio, né, iniciou tudo de novo, né, até os dias atuais. Então percebam que o mundo espiritual ele sempre trabalhou e houve sempre uma atuação na vida humana de querer afastar o homem de Deus. Então, desde de Adão até os dias atuais, quando a gente olha o cenário na nossa volta, veja quantas aberrações, quantas coisas estão acontecendo e que se afasta e que não é do agrado de Deus. Então, olhando para o mundo espiritual, esse governo que está querendo ser implantado, que quer implantar no Brasil para o próximo ano e os anos seguintes,
sai totalmente da visão de Deus, dos valores que Deus estabeleceu. Então, por isso que eu digo que não é uma guerra por interesse, porque quando for uma guerra por nossos próprios interesses, questões materiais, Deus concedeu há anos atrás. Deus concedeu, né? Mas só que quando Deus concedeu isso anos atrás, a honra e a glória dos bens materiais adquiridos, da coisa que aparentemente ficou boa, que melhorou, não foi atribuído a Deus, não foi atribuído a um homem. Tanto é que fizeram do homem um ídolo. E hoje essa idolatria persiste na vida do homem, porque o homem fez. E não disseram assim, Deus fez, usou o homem, mas a honra e a glória não foi para Deus. Né, foi para um homem. E esse mesmo homem quer continuar idolatrando e tirando aquilo que deveria ser para Deus. Então nós temos que aprender as coisas que são do interesse de Deus. Então hoje Deus quer que o nome dele continue sendo exaltado nessa nação, como vem sendo nos últimos 3 anos. Então Deus quer que o nome dele seja exaltado, mesmo seja exaltado diante de um homem que até então está à frente dessa nação, cheio de falhas sim, cheio de um pecador igual a mim, a você sim. Talvez a visão que a gente tenha, que a gente queira que fosse um homem perfeito que estivesse lá, que Deus escolhesse um homem perfeito. Mas quando a gente olha para a Bíblia, nenhum dos homens que Deus levantou para guiar um povo, que Deus sempre usou homens para guiar o povo, para guiar a nação, para guiar, enfim, Deus sempre usou homens. E nem sempre eles foram perfeitos, a maioria deles não foram perfeitos, todos foram imperfeitos. Porque o único que passou por essa terra, humanamente, que foi perfeito, só foi Jesus Cristo. Os demais, não. Não, mas Deus está lá, instituiu um homem. E esse homem, mesmo com todas as suas falhas, os seus defeitos, defende os princípios e os valores de Deus. Então, sabendo disso tudo, eu lhe digo que nós estamos numa guerra espiritual. Porque temos que atentar para os princípios de Deus e pedir a Ele para abrir nossa visão espiritual, nossa visão, nosso campo de visão espiritual para atentarmos para tudo isso e abrirmos mão dos nossos próprios interesses. Eu creio sim também que a hora das promessas de Deus para essa nação brasileira, a promessa que é de Deus, de um avivamento, de um algo diferente, de um sobrenatural na vida dessa nação, as promessas que Deus vem prometendo, então eu creio que é agora, o momento é agora. Deus está permitindo isso agora. Então que eu e você possa abrir nossa visão espiritual e atentarmos para o único interesse, o interesse do reino de Deus. Não podemos nos ajuntar com pessoas que vão de encontro àquilo que Deus, do interesse de Deus. Como? Aquele que propaga a morte em vez da vida? Como pode? Que família vai ser destruída? Né? Que não existe mais aquela questão do pai, da mãe, a questão de eu poder ir para um sanitário, um banheiro e não ter distinção o que é homem, o que é mulher, né? Então que faça um terceiro banheiro, que faça um quarto, não sei, mas essa questão de o meu direito, o seu direito tem que prevalecer. O direito de uma outra pessoa não pode aniquilar o meu direito. Então nós vivemos na nação livre, que essa liberdade possa prevalecer e assim a gente consiga conviver uns com os outros. Mas nesse momento, você que diz que serve a Deus, né, ou até serve a Deus de fato, e crê em Deus, tem fé em Deus, não importa, mas você crê nessa justiça desse Deus, então atente para as coisas do reino de Deus, não vá de encontro àquilo que não está na vontade de Deus. Não desobedeça, porque a desobediência, o pecado nos afasta de Deus. E que Deus possa iluminar cada vez mais a sua mente, a minha mente, que cada vez mais possamos ter a mente de Cristo, possamos lutar para isso, né? No único objetivo, no único propósito de pregar o reino de Deus nesta nação, de sermos realmente livres, né? Sem o risco de amanhã ou depois de amanhã ou depois aconteceu o que aconteceu já nas nações vizinhas. Dê uma olhada nas nações vizinhas, na Venezuela, na Argentina, que está começando agora, Bolívia. Olhe em volta, procure, vai pesquisar. É a falta de conhecimento que pode destruir uma nação inteira. Não só você, mas pode destruir toda uma nação. Então pense e reflita nisso em nome de Jesus.